Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Desenho Técnico. Eu sou o professor Guilherme Rangel, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. Eu sou mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em Engenharia de Manutenção. Atuo desde 2012 com projetos, consultorias para indústrias, já atuei como professor de curso superior, coordenador de curso de engenharia mecânica e atualmente eu sou servidor público do estado do Mato Grosso do Sul. E decidi trazer para vocês aqui este curso de uma das primeiras disciplinas dos cursos de engenharia mecânica. Então você que está com dificuldade em desenho técnico, vem comigo. Esta primeira aula, a aula de introdução, vai ser gratuita, tanto a aula quanto o material complementar dela, eu vou disponibilizar gratuitamente e depois não deixe de conhecer, através dos nossos links, o curso completo, né, que vai contemplar toda a ementa que eu preparei para este curso em específico. Então, o desenho técnico, este curso especificamente, tem como objetivo preparar os alunos para a leitura e interpretação de desenhos técnicos dos mais variados tipos de indústria: indústria química, indústria de alimentos, bioquímica, farmacêutica, mecânica. Esse curso ele é estruturado em 11 aulas numeradas, 11 módulos. Esta é a primeira aula, que vai seguir uma estratégia didática organizada para desenvolver o raciocínio espacial, uma didática bastante parecida com o que a gente utiliza dentro das universidades. Esse curso ele tem como público-alvo estudantes e profissionais das engenharias, das mais variadas engenharias, que têm essa necessidade, essa vontade de se aprimorar em desenho técnico. A ementa do curso, sendo esta a primeira aula, a aula de introdução ao desenho. A partir da segunda aula, já dentro do curso completo, nós vamos aprofundar dentro do que nós chamamos de desenho projetivo, sistemas de projeção, leitura e desenho técnico, vistas em corte, outras vistas, escala e dimensionamento, outras representações, representação de alguns elementos mecânicos, como roscas e parafusos. Vamos fazer uma introdução ao sistema de tolerância e ajustes e como incluir isto no desenho técnico de forma correta. E, por fim, a indicação do tipo de acabamento, utilizado bastante para processos de fabricação. Como é que a gente indica isso dentro do desenho técnico? Então, vamos propriamente à primeira aula deste curso. Novamente, esta aula vai ser gratuita, vou disponibilizar um material complementar. Aula de introdução, teoria do desenho projetivo utilizado no desenho técnico. Vamos começar lá então do começo. Definição do desenho técnico. O desenho é definido como uma linguagem universal da engenharia e da arquitetura, ou seja, ele serve como meio de comunicação universal. Um engenheiro aqui no Brasil tem que entender o que um engenheiro lá nos Estados Unidos faz, respeitando ali a barreira da língua, né, questões de barreira de linguagem, mas o que está representado no desenho, um engenheiro aqui tem que ser capaz de interpretar o que um engenheiro lá fizer e vice-versa. Então o desenho ele serve como essa forma de comunicação universal, de linguagem, neste caso uma linguagem gráfica. Linguagem, assim como a linguagem verbal, exige a alfabetização, execução e interpretação da linguagem gráfica do desenho, exige treinamento específico para ter a capacidade de desenvolver e aprimorar a capacidade de interpretar figuras bidimensionais e através da representação delas para figuras tridimensionais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí mais para frente. Um exemplo aqui, nós temos 3 vistas de um objeto. Como é que eu faço para montar este objeto tridimensional na minha cabeça? Para conseguir chegar no que nós chamamos de objeto tridimensional. Como este é o caso aqui, certo? Então, este é o objetivo do desenho técnico propriamente dito. Formar, desenvolver, aprimorar a capacidade de entender uma forma espacial, uma forma tridimensional, a partir de representações planas, representações no papel ou na tela do computador, certo? Para isso, nós temos que começar lá. O que é a visão espacial? É essa capacidade de formar
objeto na sua mente. Você tem que ser capaz de interpretar formas planas num papel, numa tela, e montar mentalmente esse objeto, essas formas, na forma de entender e construir um objeto tridimensional, aquilo que se quer representar. Isso, a princípio, é um dom, mas ele pode ser desenvolvido e pode ser aprimorado com treinamento, com técnicas, que é o que nós veremos nesse curso aqui. Essa habilidade de percepção de formas espaciais a partir de figuras planas pode ser desenvolvida através de exercícios progressivos, que é o que nós faremos no decorrer deste curso. O desenho técnico teve origem lá no século XVII, com o francês Gaspard Monge, que criou as chamadas projeções ortogonais. Vamos explicar um pouquinho mais para frente o que são essas projeções. Um sistema de correspondência entre elementos planos e de um espaço chamado geometria descritiva. Então, através da geometria descritiva, desenvolveu-se as técnicas de desenho técnico, né, a metodologia de desenho técnico para representar objetos tridimensionais em planos bidimensionais. Ali no limiar da primeira Revolução Industrial, século XIX, né, com a grande expansão, né, das máquinas e indústrias, houve a necessidade então de padronizar o desenho técnico. Afinal de contas, nós teríamos pessoas projetando os equipamentos que provavelmente seriam construídos por outras pessoas. Então, existiu-se essa necessidade de padronizar os desenhos de forma que outras pessoas pudessem interpretar e interpretá-lo de forma correta. Com a globalização o conceito, o conhecimento indo para outros países, houve então a necessidade já dessa padronização se adequar à padronização internacional, fazer uma forma de padronização que pudesse ser reconhecida internacionalmente. E aí que entrou órgãos como a ISO, a International Organization for Standardization, que serve para ditar uma norma de como algo deve ser feito. No caso, no campo do desenho técnico, editou algumas normas que são adotadas pelos países, aqui no Brasil, no caso, pela ABNT. Aí a ABNT vai lá e edita uma norma, já a NBR, seguindo a metodologia aplicada pelas normas internacionais. Ou seja, o desenho técnico desenvolvido no Brasil, ensinado e aprendido no Brasil, ele segue normas que podem ser utilizadas em outros países. A função dessa padronização é essa. O desenho ele pode ser dividido em dois grandes grupos, o chamado desenho projetivo, que é o que nós vamos estudar no decorrer desse curso, e o desenho não projetivo, que é aquele que simplesmente traz as informações no próprio desenho e não há necessidade de uma construção através de uma visão espacial. O que você precisa saber e o que você precisa interpretar está propriamente no desenho. O desenho projetivo faz necessário esta mentalização, faz necessário esse exercício mental para que o resultado que você busca seja formado na casa da sua mente. O desenho projetivo compreende a maior parte dos desenhos feitos na indústria justamente por isso, que são formas simplificadas de representação, representações corretas, que através da análise, através do conhecimento aprendido, vai ser interpretado como uma peça, como um objeto tridimensional. E a interpretação tem que ser correta. Então, por isso que nós temos esse desenvolvimento desse conhecimento, dos cursos, nesse caso, nesse curso de desenho. Os desenhos são utilizados nas mais variados tipos de indústria, para projeto de fabricação de máquinas e equipamentos, por exemplo, construção de edifícios, todo o seu detalhamento de sistemas elétricos, elevadores. Então percebam que eles podem ser utilizados, o desenho é utilizado pelas mais variadas formas de engenharia, tanto da mecânica, da elétrica, na construção civil, para a construção de prédios, rodovias, ferrovias, pontes, desenho de montagem de unidades de processo, tubulações, representação de relevos topográficos, cartas náuticas, desenvolvimento de produtos industriais, projeto de construção de móveis e utilitários. Dos tipos de desenho, o desenho projetivo, né, que é o nosso objetivo, ele costuma aparecer com um chamado sobrenome. O desenho técnico de, desenho técnico disso, desenho técnico daquilo. Esse sobrenome tende a especificar qual que é o campo de atuação, qual o campo para qual aquele desenho foi
construído, foi desenvolvido. Então nós temos lá o desenho mecânico, representação de peças mecânicas, desenho de estrutura, representação de estruturas bastante utilizado, tanto de estruturas quanto arquitetônico, utilizados na construção civil, o desenho eletroeletrônico para representação de esquemas da engenharia elétrica, né, da eletrotécnica, desenho de tubulações e enfim. As formas de elaboração e apresentação do desenho técnico. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, é bastante comum, né, utilizar-se de programas de computador para poder fazer isso. No passado, isso não era dessa forma. No passado, utilizava-se papel e caneta, papel e lápis para fazer borrachas. Usava-se ferramentas como esquadro, transferidor, pranchetas de desenho. E o desenho era bastante demorado, com bastante dificuldade de se fazer e principalmente de se refazer quando houvesse a necessidade. Com o advento da tecnologia, isso passou para computadores, para programas de computadores, e o desenho então pôde dar esse salto aí de conhecimento, esse salto de utilização, se difundiu para mais pessoas, ficou mais acessível para mais pessoas. Para padronizar, para transformar o desenho técnico em uma linguagem gráfica, foi necessário padronizar então seus procedimentos, né, como eu já falei. Cada país elabora suas normas, mas todas tendem a seguir as normas ISO, que é para que o desenho técnico de determinado país tender a ficar com a mesma metodologia de outros países. No Brasil isso não é diferente. Aqui é feito pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que edita suas normas, as chamadas NBRs, de forma a seguir a metodologia aplicada pela Organização Internacional de Normalização, a ISO. Então vamos lá. O desenho propriamente, né, o desenho projetivo propriamente dito, utiliza-se de um conceito chamado projeção ortogonal. Orto significa reto, deriva do grego, e gonal, ângulo, ou seja, é uma projeção feita em um plano em um ângulo reto. O que é esse ângulo reto? Com o observador. Então, por exemplo, eu tenho um objeto que eu quero representá-lo neste plano. Este plano está de forma ortogonal ao observador e eu faço a projeção do que eu estou vendo lá atrás, no plano. Então, eu tenho aqui as minhas linhas de projeção. Eu projeto a mesma forma e a mesma dimensão do que eu estou vendo a partir deste ponto de vista lá no meu plano, lá atrás. Consequências. Se o plano é ortogonal, o desenho tende a ter a mesma forma e a mesma dimensão, e eu tenho que respeitar isso. É bastante comum, no caso do desenho projetivo, fazer-se uso de outras vistas. Um exemplo, se eu pego este objeto e faço uma representação, uma projeção só deste ponto de vista, eu tenho esta informação da largura e da altura. Mas se esse objeto for tridimensional, ou seja, se ele tiver uma espessura, esta projeção sozinha não me dá todas as informações que eu preciso. Então, eu preciso fazer uso de uma vista auxiliar, de uma projeção auxiliar, no caso aqui, uma projeção a partir da lateral do objeto, projetá-lo lá no plano e interpretar. Então, a partir desta e desta projeção, utilizando-se as duas, eu consigo interpretar fielmente esse objeto. E, utilizando-se da visão espacial, construí-lo na minha mente e definir que esse objeto tem a forma que tem, tridimensionalmente. Então, aqui, só para simplificar, só para exemplificar, qual que é a importância das chamadas vistas auxiliares, como essa daqui? Se vocês repararem, eu tenho dois objetos, este e este aqui. Eles não são objetos idênticos. Percebam que esse tem somente uma face e esse tem duas faces que têm um determinado ângulo entre elas. A representação da frente deste objeto, né, a representação frontal deste objeto, lá atrás, é um retângulo. E a representação de frente deste objeto também é um retângulo. Então eu preciso fazer uso de vistas, eu preciso de uma outra forma de representar
que este objeto aqui é dotado de duas faces e essas faces estão em um determinado ângulo entre si. Então, percebam, às vezes, uma única projeção é insuficiente para sair da projeção para o objeto de forma correta. É isso que a gente vai ver nos próximos slides. Exemplificando, continuando. Se eu pegar um cilindro, ele tem um determinado diâmetro e uma determinada altura, e projetá-lo frontalmente lá no meu plano, o que eu vou ver? Faço uso das linhas, né, das linhas auxiliares, vou projetar um retângulo, né? Eu estou projetando a sombra deste objeto lá no meu plano. Como é que essa sombra, qual vai ser o formato e as dimensões dela? Ela vai ter uma determinada largura e uma determinada altura, que são, respectivamente, o diâmetro e a altura deste cilindro. O problema está que nesta visão única, eu posso gerar um tipo de confusão. Por exemplo, eu tenho o cilindro, representei ele com uma projeção. Agora eu tenho um paralelepípedo de seção quadrada. Se eu fizer a mesma projeção lá atrás, perceba, ele vai ter o mesmo formato e as mesmas dimensões do primeiro caso. A mesma coisa com um paralelepípedo de seção triangular. Se eu fizer uma determinada projeção, e só uma projeção, nos três casos, a projeção vai ter o mesmo formato. Então eu tenho um problema. Eu preciso, nesse caso, de mais informações para conseguir, através da visão espacial, formar esse objeto na minha cabeça. Para isso, a gente pode fazer uso das chamadas vistas auxiliares, ou planos de projeção auxiliar. No primeiro caso, nós fizemos uma projeção num plano, no plano aqui de trás. Este é um plano vertical, né? Ele está vertical aos objetos. Nós vimos que tem um problema. A vista formada, a projeção formada, nos três casos são idênticas. Então nós fazemos uso agora de um outro plano. Vamos colocar um outro plano aqui, ó, ortogonal ao primeiro, ou seja, existe um ângulo reto entre este plano e este plano. E eu vou fazer então a projeção agora olhando ele de cima. Por que de cima? O detalhe que eu preciso representar é a seção transversal desse objeto. E a vista que eu preciso projetar é a vista superior. Então, com auxílio desta vista e desta vista, eu consigo interpretar que o objeto que eu estou representando é, na verdade, um cilindro, que é o que vai diferenciar dos outros dois objetos. Por exemplo, esse aqui, que é um paralelepípedo de seção quadrada, e do terceiro, que é um paralelepípedo de seção triangular. Beleza, mas aí eu preciso fazer a representação disso no papel. Então, é bastante comum no desenho técnico projetivo, quando se faz uso de mais de um plano de projeção, como neste caso aqui nós temos um plano vertical e um plano horizontal, eu fazer o chamado rebatimento desse plano. Eu pego o plano, no caso aqui que está horizontal, e jogo ele lá para baixo. Eu planifico o meu desenho. De forma que eu vou ter lá então a representação do meu objeto em duas vistas, tendo a vista principal, ou chamada vista frontal, né, que é aquela que eu vi o objeto de frente, e a vista superior, que é aquela que eu vi o meu objeto de cima. Só que aqui tem um detalhe. Como nós pegamos esse plano de projeção e rebatemos ele para baixo, nós vamos representar este objeto embaixo do primeiro, embaixo do principal. Mesma coisa com os outros dois casos. Então, como eu peguei o plano de projeção e rebati para baixo, eu vou fazer a representação da vista superior embaixo, tá? Então é bastante importante isso daí, porque é uma forma é a forma como que se foi padronizada a construção do desenho projetivo. Então, como a gente já viu, né? Em alguns casos é preciso fazer uso de mais de um plano de projeção. O exemplo aqui que a gente está dando é um plano vertical, que vai me dar a projeção da vista frontal, e um plano horizontal. No caso, esse plano horizontal está embaixo, que vai me dar a projeção da vista superior. Em alguns objetos, em alguns casos, é necessário fazer uso ainda de outra vista, outro plano de projeção, que da mesma forma vai ter que ser colocado perpendicular aos outros dois. Então, nós vamos ter que construir um outro plano aqui,
de forma a ser capaz de visualizar, a partir de um terceiro ponto de vista, este objeto, e aí sim, com essas três vistas, ser capaz de interpretar corretamente. Neste caso aqui, ó, deste objeto, se vocês repararem, se eu projetar este objeto a partir da vista frontal, ele vai ficar um retângulo, certo? Se eu projetar este objeto a partir da vista superior, ele também vai ficar um retângulo, mas aí eu não tenho a informação de que a seção transversal é triangular. Vejam que dois planos de projeção são insuficientes para me dar todas as informações que eu preciso. Por isso eu preciso de um terceiro, que é o que a gente vai ver aqui. Outro exemplo, nós temos ali como uma espécie de escada, né? Dois degraus. Eu faço a projeção dessa escada lá atrás, vendo de frente, chamando isto aqui de frontal. Faço a projeção deste objeto, vendo ele a partir de cima. Rebato ele para baixo, né? Então, eu tenho aqui, ó, a representação deste objeto, olhando ele de frente, e depois olhando ele de cima. Mas lembrem-se, eu represento esse objeto na parte de baixo, porque eu tive que rebater o plano de projeção para baixo. Mas ao fazer isso, eu estou olhando o meu objeto de cima. Então é a vista superior que eu estou representando embaixo. Só que aí tem uma situação. Eu tenho lá esses dois objetos, a vista frontal e a vista superior. Percebam que essas duas projeções podem me gerar uma confusão. Por exemplo, eu posso tirar daqui este objeto, mas também posso tirar dessas duas projeções este outro objeto. Então eles são objetos diferentes. Percebam que eu construí esses dois objetos a partir das mesmas duas projeções, uma frontal e uma superior. Isso me diz que neste caso é necessário uma terceira vista, para que me dê a informação de como é que é essa seção transversal. No caso de cima, olhando aqui pelo lateral, eu vou ver que essa seção é retangular. Os degraus têm seção retangular. Neste outro caso, os degraus têm seção, neste caso aqui, semicircular e o outro um círculo inteiro. Então, eu preciso, neste caso, de um terceiro ponto de vista. Este ponto de vista, da mesma forma, eu vou construir um plano ortogonal aos dois primeiros e fazer a representação dele lá atrás, a projeção deste objeto lá atrás. Então percebam assim, se eu chamar este lado, esta primeira aqui, como vista frontal, que vai me dar a representação da superfície em amarelo, vou projetá-la lá atrás, é a minha principal. Preciso de outras duas auxiliares. Uma superior, que vai me dar essa superfície em branco, eu vou projetá-la lá embaixo, certo? Por que eu represento embaixo? Porque a superfície do plano eu preciso rebatê-la para baixo. E no caso, uma das laterais, preciso mostrar também. Neste caso aqui eu estou mostrando a lateral esquerda, né, que vai me dar essas duas superfícies aqui em ciano. E eu vou representá-lo lá atrás, então, num plano que quando eu rebater, eu vou ter que rebater para a direita. Então, vejam, eu tenho a minha representação, do meu plano principal, aqui vertical, representa a vista superior no plano horizontal e jogo ele para baixo, e represento uma das vistas laterais no meu outro plano e rebato ele para a direita. Então vejam, eu tenho a minha vista principal, eu tenho a vista superior representada embaixo, e a minha vista lateral esquerda representada do lado direito do meu objeto. Então, isso convencionou-se fazer dessa forma por conta dessa definição do que nós estamos rebatendo o plano de projeção. Então, vista de frente, ou vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Outro exemplo aqui, ó, né? Vários exemplos, vocês vão praticando aí quando tiverem acesso ao material complementar. Vista superior, vista frontal, vista superior e vista lateral para representar esse tipo de objeto. Percebam que eles têm a mesma projeção frontal e a mesma projeção superior. E isso me diz então que eu preciso de uma terceira vista, no caso uma lateral, para me dizer que essa seção aqui é retangular e que esta seção aqui é triangular. Mesma coisa esses dois objetos aqui.
a vista frontal e superior são idênticas, tá vendo? Essa daqui é igual a esta e essa daqui é igual a esta. Então eu preciso diferenciar um objeto do outro. Para isso é necessário uma terceira representação, um terceiro plano de projeção. Aqui optou-se por fazer a representação do plano lateral esquerdo. Lembrando que eu represento do lado direito. Aqui, para ver, para entender que a seção é retangular, e aqui para entender que a seção é circular. Mais exemplos. Quando vocês tiverem acesso ao material complementar, façam esse exercício mental. Eu tenho lá uma escada de 3 degraus, né? E eu estou visualizando a superfície representada aqui pela letra A, em vermelho. Qual superfície é esta? É esta que está marcada aqui. Se eu rebater esse objeto para baixo, eu verei as superfícies superiores, eu estarei vendo esse objeto a partir de cima. Quais superfícies eu vou enxergar? Essas outras aqui. Aí, no caso, a superfície A, que está rebatida para baixo, vai aparecer somente como uma aresta. Isso aqui vai ficar bastante importante lá na frente, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Como é que eu represento uma superfície que eu não estou vendo ela? Eu represento ela como uma aresta, tá? E aqui, a terceira vista, eu rebato o meu objeto para a direita para vê-lo a partir da esquerda, né? Se esta é a frontal, eu estou vendo o objeto da esquerda para a direita. Então, eu estou vendo a vista lateral esquerda. Para isso, eu tenho que rebatê-lo para a direita. E aí sim fazer a projeção deste objeto lá do lado direito, né? Representação à direita da minha vista principal, tá? Então, vejam como é que vai ficar a superfície marcada em A quando eu rebato ele para a direita, né? Ele vai aparecer como uma aresta aqui do lado direito, tá? Então tem que prestar atenção nisso daí. Aqui a representação de outras superfícies, né? Como é que seria, mas é a mesma situação, né? No material vocês podem ver com um pouquinho mais de calma, né? A questão do distanciamento dessas projeções. Convencionou-se que essas projeções, né, a vista frontal, a vista superior e a vista lateral, elas têm que estar equidistantes e alinhadas. Eu não posso, é incorreto eu pegar esta vista principal e colocar em relação a essa daqui em desalinho. Eu tenho que colocar elas de forma alinhada, ou seja, essa aresta, né, este plano aqui, ó, tá vendo que esta aresta está no mesmo plano desta aresta. Então, quando eu olho ele de lado, né, no caso da minha vista frontal, o que eu estou vendo é esta aresta aqui, ó. Eu preciso colocá-la alinhado com as outras arestas. Isso também é uma forma de dizer que isto aqui está alinhado com isso aqui. Isso aqui está alinhado com isso aqui, né, que é esta aresta aqui e a aresta de trás, no caso. Então, esse alinhamento e essa equidistância é bastante importante. A gente tem que prestar atenção nisso daí, tá? Mais exercícios aí de rebatimento, né? Nós temos ali um objeto um pouco mais complexo. Aí vocês façam isso daí com um pouco mais de calma, né? Eu tenho essa superfície, por exemplo, marcada em verde. Quando eu olho ela pela lateral, como é que eu vou ver? Qual é a superfície que eu vou enxergar? Eu não vou enxergar a superfície, né? Eu vou enxergar uma aresta dela, tá? É bastante importante isso daí. Vou passar mais rápido aqui um pouquinho. Né? As superfícies que seriam vistas só a partir da vista superior, quando eu olho ela de lado, né? Esta superfície aqui está representada aqui, ó, porque ela está num plano mais abaixo da outra em azul, né? Essa superfície está mais baixa do que essa daqui. Então, quando eu olho ela de frente, eu tenho que ver, esta aresta está mais abaixo do que essa daqui. Então, percebo que as três projeções têm por objetivo complementar uma a outra. Tá? Eu utilizo das três projeções para construir mentalmente o objeto que eu preciso. No caso de objetos mais complexos, faz necessário ali de mais vistas auxiliares. Se o objeto for mais simples, às vezes uma única vista é suficiente, às vezes duas vistas são necessárias e às vezes três vistas são necessárias. Então vai depender da complexidade do objeto que nós estamos trabalhando. Tá? Então no material vai ter alguns exercícios, né? No material em PDF que vai acompanhar a aula. Vocês
podem fazer com um pouco mais de calma, a gente vai passar aqui só para bem rapidamente. Então eu tenho lá, por exemplo, um objeto mais complexo, né, com várias formas lá, e eu quero fazer a representação das 3 projeções desse objeto. Lembrando que a projeção frontal é a vista a partir deste ponto de vista aqui, né? No caso é esta projeção aqui. Então vejam que com esta vista eu detalho todo o meu objeto. A questão é, esta vista não está completa. Estão faltando linhas, arestas nessas 3 vistas. Então o exercício vai ser justamente neste sentido. Vocês vão completar quais linhas estão faltando aqui. Então, se eu tiver um exemplo só, olhando esse objeto a partir deste ponto de vista, desta projeção frontal, quais arestas eu tenho? Eu tenho esta aqui e esta daqui, né, que são essas duas. Eu tenho esta e esta aresta, que são essa. Opa, só que eu não tenho esta aresta aqui, ó. Então, estaria faltando uma linha aqui, ó. Vamos pegar a caneta. Estaria faltando esta representação aqui, ó. Certo? Para dizer que eu tenho este detalhe. Agora vejam, este detalhe por si só não me diz que é um degrau, como ele é. Eu preciso ir na outra vista, na vista lateral esquerda, e representar. Olhando a partir daqui, o que eu vejo? Eu não estou vendo este L, tá vendo essa superfície em L? Eu deveria ver. Então, só daí eu já sei que aqui eu deveria ter duas arestas para me dizer que eu tenho essa superfície em L aqui, tá? Ignorem aí a falta falta de dimensionamento correto, né? Porque eu estou fazendo à mão, mas dá para entender. E aí eu tenho então essa outra superfície aqui, tá vendo? Na forma de um quadradinho, essa superfície. Então ela deveria ser representada aqui também. Então os exercícios desta aula vão ser desta forma, tá? No intuito de que vocês completem as arestas que estão faltando no desenho, tá bom? Então, vamos apagar aqui para a gente continuar, só para mostrar quais são os outros exercícios, né? No slide aqui ele vai estar completo, né? Tá vendo? A gente tem que representar essas arestas que estão faltando e usar as linhas auxiliares para construir as arestas e construir corretamente as 3 projeções. O outro exercício vai ser da mesma forma, né? Só que um outro objeto, um objeto complexo também, tá? Então, quando vocês tiverem acesso ao material complementar, façam esse exercício daí, que ele é bastante importante para desenvolver essa questão da visão espacial. Sem uma visão espacial fica muito difícil fazer a interpretação dos planos de projeção para o objeto tridimensional em si. Então aí isso aí prejudica todo o objetivo do desenho técnico. Então nesse primeiro momento é isso que vocês precisam desenvolver, essa visão espacial. Olhar representações bidimensionais, montá-las mentalmente para construir um objeto tridimensional. Certo? Então aqui a gente encerra essa primeira aula, que é a aula de introdução, e eu espero vê-los no nosso curso completo. Para isso, acessem o link que está no material gratuito, ou tanto clicando no link, ou pelo QR Code que vai estar disponível também. E procurem pela Engemec Cursos. Lá a gente vai ter diversos cursos voltados para profissionais e estudantes de engenharia mecânica. Nesse primeiro momento, eu estou disponibilizando essa aula para vocês e é isso. Até a próxima aula, então, e muito obrigado.